Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Nosso Deus é bom. Presta bem atenção nessa palavra aqui. Glória a Jesus. Nosso Deus é um Deus que não deixa nós com dúvida. Ele é a nossa clareza. Ele é a nossa certeza. Ele é Deus de clareza. Amém, Cristo. Glória a Jesus. Palavra, abre a sua Bíblia. Livro de Mateus, no seu capítulo 13. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. A gente vai falar da parábola do joio e do trigo. Glória a Deus. Bendito o nome do nosso Deus. Diga que você ama Ele. Diga que eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Mateus capítulo 13. Glória a Deus. Aleluia, Jesus maravilhoso. Aqui o Senhor tem falado algumas parábolas, né? Glória a Deus. A gente vai falar a do joio e a do trigo. Diz assim: propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, pareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo com ele, disse: Senhor, não semeaste tu no teu campo boas sementes? Por que tem então joio? Ele disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, lhe disse: não, para que colhe o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Ele está dizendo juntar o trigo, o joio, para queimar, fazer montes, né, para queimar. O trigo ajuntai no meu celeiro. Aleluia, glória a Deus. Presta atenção. Jesus está dizendo que um homem tinha um campo e plantou os trigos. Mas chegou um homem inimigo, aleluia, e foi lá e plantou o joio. Por quê, igreja? Quer dizer que o joio, quando as pessoas pregam acerca do joio do trigo, mas ela esquece que Jesus está dizendo, você diz isso, as pessoas falam: não, mas tem gente boa no meio das pessoas mal. Sim, mas essa pessoa mal, ela não veio por acaso no meio das pessoas boas. Elas vêm porque o diabo, que é o inimigo, é que coloca. Aleluia, glória a Deus. Então essa mensagem de Deus já vem nos trazendo atenção para a gente, que dentro da própria igreja, do caminho do Senhor, existem pessoas plantadas pelo diabo, que parece ser ovelha, mas não são ovelha, que parece ser trigo, mas não são trigo. Aleluia.
posicionar e saber se a gente é joio ou se é trigo. Porque tu vê que o joio, ele é igual que o trigo. A única diferença é que o joio, ele é vazio. Ele não tem a semente, né? Ele não tem a semente. Mas o trigo, ele tem a semente, mas como igual. Aleluia, glória a Deus. Só que aqui o colhedor, quem vai colher, sabe a diferença. Muitas vezes a pessoa não conhece a diferença, não sabe a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus, do quem vive para Deus, do quem não vive para Deus. A diferença que Deus sabe quem plantou e quem o inimigo plantou. Aleluia, glória a Deus. O Deus, nosso Deus sabe. Pode ver que ele vai dizer que o fazendeiro, o dono do campo, ele disse: não arranca agora não. Deixa ir lá, deixa crescer. Porque quando chegar na colheita, nós vamos colher primeiro o quê? Nós vamos tirar primeiro, os colheiteiros eles vão colher primeiro. Aleluia. O joio vai fazer montes, né? Vai fazer monte e vai queimá-lo. Por que eles vão queimá-lo? Porque não serve. Mas o trigo será colhido e guardado em celeiros. Aleluia, glória a Deus. É o que Jesus está falando, igreja. Jesus está dizendo para a gente que Deus ele não despreza. A igreja pode estar até cheia de joio, mas Jesus não despreza não. Essa resposta, aleluia, glória a Deus, para muitas pessoas que às vezes julgam uma pessoa na igreja, né? A gente não vai dizer que julga um crente, não. Não é julgar um crente, é julgar uma pessoa na igreja. Porque o crente é trigo, o que serve a Deus é trigo, mas aquele que não serve a Deus é o joio. É diferente, tem uma diferença. Se você chegar no meio da colheita, dá uma apertadinha, não cresce, você vai ver se pô, peraí, isso aqui está diferente, esse aqui está diferente. Então você precisa entender hoje, igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia, que você não pode ser, aleluia, uma pessoa somente que vai só à igreja, mas você precisa ser um crente. Você precisa ser, na verdade, um trigo. Porque o trigo, pode ver quem vai ser colhido primeiro? O joio. Primeiro, o campo vai ser limpo do joio. Aleluia. E depois vai ser colhido o quê? O trigo, igreja. Aleluia, glória a Deus. Então você precisa entender na sua vida, a gente precisa entender na nossa vida, que nós não temos que ser apenas, aleluia, trigo, né? É joio, tem que ser trigo, irmão. Você tem que ter algo dentro de você. Você tem que ter, aleluia, o valor de Deus dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Coisa que muitas vezes a pessoa não despreza isso. Ela só apenas é uma pessoa que vai à igreja, né? Então, o que o Senhor ele vem falando com a gente, o que o Senhor ele fala é acerca disso. É acerca disso que Jesus ele está falando. Jesus ele não vai se preocupar, igreja. Hoje a pessoa ela pode parecer até ser crente. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não vai arrancar agora. Jesus não vai tirar agora. Jesus não vai proibir a pessoa de entrar na igreja agora. Não, porque o propósito de Deus não é estar plantado no campo. O propósito de Deus, igreja, é quando chegar o tempo da colheita. Glória a Deus. A gente não está preocupado. Deus não pensa, às vezes a gente está preocupado assim, não, eu estou na igreja, eu estou indo, estou muito bem, estou lá parecendo crente, está igual crente. Se veste como crente, arruma como crente, está tudo legal como crente,
fala com o crente, a gente tem, né? Faz algumas coisas com o crente, mas não tem, igreja, o Espírito Santo, não tem a unção de Deus, não tem a verdade de Deus, não tem o tempo de Deus. Então isso que Jesus está dizendo, que isso é o que é o joio. Mas Jesus diz, quando ele pega essa parede, ele diz, não se preocupe não, deixa crescer junto, deixa estar lá junto, para chegar o dia da colheita. Então o trigo, irmão, ele tem algo dentro dele, aleluia, que vai ser utilizado, ele vai ser levado para o celeiro. Glória a Deus. Mas o joio, ele vai ser juntado para ser queimado no fogo. Olha o que Jesus vem dizendo aqui no versículo 36 do mesmo capítulo, que vai ver a explicação de Jesus, igreja. Ele vai dizer assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Nem o discípulo quer entender, igreja. Mas o nosso Deus é um Deus de dúvida? Ele é um Deus de certeza. Aí ele vai explicar para o discípulo. Ele disse: e ele respondendo diz: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos. São os filhos quem? A boa semente é o quê? É os filhos do reino, igreja. Aleluia. E os joios são os filhos do quê? Do maligno. Aí Jesus está dizendo. Então a gente precisa prestar atenção nisso, irmão. Não é só a gente não tem que viver parecendo. Aleluia, glória a Deus. Porque tem muita gente parecendo. Tem. O que mais tem? Gente parecendo. Mas quem plantou o joio lá? Quem foi que plantou? Foi o maligno, foi o diabo. E Jesus, ele disse assim: ô diabo, não planta nesse campo não. A igreja é um campo de quê, igreja? É um campo do Senhor, aleluia. Mas o maligno planta também pessoas dentro da igreja também, aleluia, glória a Deus, que se parece ser crente, se parece que tem boa intenção, se parece que tem um bom coração, parece, igreja, mas quando você vai ver as ações, aí tu vai dizer: é joio, não é trigo não, é joio, não é trigo, porque Jesus vai dizer assim, ó, aleluia, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Aleluia. Mandará o Filho do Homem a seus anjos, e eles colherão o seu grego tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, pecado. Lança lá, olha, na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão com o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então a gente precisa entender que o joio, igreja, o joio ele é humilde. O joio não, perdão, o trigo ele é humilde, ele é manso, aleluia, ele tem um bom coração, tem boas atitudes. Quando ele recebe uma exaltação, ele recebe, sabendo que aquilo ali é o Deus que ama. Mas o joio, que é o filho do diabo, ele não pede perdão, não reconhece o seu erro, acha que está certo por tudo. Então, não pense que Deus, além de pensar, eu estou passando batido dentro de Deus. Não, Deus ele sabe, eu estou na igreja, eu estou caminhando, eu estou indo para a igreja, eu estou indo tudo certinho. Deus não quer que a gente pareça, igreja. Jesus não está preocupado, não. Jesus, eu estou na igreja, as coisas estão para mim, está dando tudo certo. E Deus não me arrancou da terra, eu estou crescendo, estou lá, estou crescendo. Deus não me arrancou de lá. Peraí, mas porque não chegou o tempo, irmão. Não é o tempo da colheita. Então Deus não vai arrancar, não. O problema é a gente achar
aleluia, que a gente não tem humildade, não tem conhecimento, a gente não saber pedir perdão quando a gente peca, quando a gente erra. Então a gente, Deus não vai arrancar não. O problema é quando chegar o dia da colheita, aí você fala assim, caraca, hein? Eu estou crescendo no meio do trigo. Poxa, olha onde eu fui parar. Eu estou na arrogância, prepotência, a ignorância, a falta de sabedoria, de conhecimento, a falta de ouvir a voz de Deus. Eu quero fazer o que eu quero, o que eu acho que é melhor. Então, Deus não está preocupado não. É por isso que aqui é a resposta de muitas pessoas que falam assim, que às vezes tem gente que fala, poxa, mas o cara lá faz tanta coisa errada e está na igreja pregando. Irmão, a resposta de Jesus está aqui. O filho de diabo plantou um joio lá, está plantado lá, mas Jesus não está pedindo de crescer, Jesus não está pedindo de pregar, Jesus não está pedindo de você orar, Jesus não está pedindo de você não fazer nada na igreja não, Jesus não está pedindo não, irmão. Tu está tendo crescimento, está crescendo, está indo, está indo bem. Amém, glória a Deus. Mas eu quero ver quando chegar o dia da colheita, que Jesus falou quando chegar o dia da colheita. Aí, então vai ser colhido com como o quê? Qualquer pessoa vive no pecado, não quer se consertar, tem prazer no mundo, nas coisas do mundo, dá oportunidade mais para o mundo do que para Deus, vive mais para as coisas do mundo do que para Deus. Pensa que Jesus está preocupado com isso? Está não, porque não estamos no tempo da colheita. Aleluia. A lei, quando era o tempo da lei, quando a gente errava, a gente tinha lei que Deus era apedrejamento, morria, Deus fulminava, mandava fogo do céu. Nós vivemos na graça, irmão. E na graça, nós vamos receber de Deus todas aquelas ações que nós fizemos. Aleluia. Por isso que Jesus já nos colocou a gente assim, dessa forma, igreja. Porque Jesus não vai aqui nos julgar aqui na terra, Ele não vai chegar para a gente, forçar a gente, ou dizer para a gente expulsar da igreja, mandar embora da igreja. Não, vai não, porque vai chegar o tempo. Aleluia, glória a Deus. Vai chegar o tempo da colheita, e você vai ser colhido como joio ou como trigo. É isso que a gente precisa prestar atenção na nossa vida. É joio ou trigo. Aqui, por isso que o pastor fala, né? Na igreja a pessoa pode fazer tudo, né? Ah, mas na igreja o pastor lá adultera, lá na igreja o pastor rouba, lá na igreja o pastor mente, lá na igreja o pastor faz. E está lá na igreja, está pregando, se preocupa com isso não, irmão, se preocupa com você, é uma posição. Aí você não pode se tornar joio por causa de alguém que está sendo joio. Mas você tem que ser trigo, irmão. Aleluia, porque senão, quando chega a colheita, vai ser queimado no fogo ardente do inferno. Aleluia, glória a Deus. Mas quando chegar, aleluia, a colheita, aleluia, tu vai ser colhido para o celeiro do céu. Aleluia, glória a Deus. E tem gente que quer se comparar com o outro. Ah, o fulano faz, eu vou fazer também. Ah, se Deus não está pegando fulano, eu também vou fazer também. Porque que ele pode fazer e eu não posso fazer, eu vou fazer a mesma coisa. Porque ali eu fulano pega, fulano erra, a pessoa está se espelhando nos olhos e está esquecendo de ser trigo, irmão. Aleluia, glória a Deus. Só que Jesus não está preocupado com isso não. Aleluia, glória a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. E se eu não quero conhecer a verdade, eu quero andar sendo uma planta plantada pelo diabo dentro da igreja, no caminho do Senhor, tu vai crescer normalmente, tranquilo e calmo. Deus vai prosperar, vai, porque a mesma água que vai cair do céu para regar a raiz, aleluia, glória a Deus, do trigo, vai regar do joio também, aleluia. O mesmo orvalho que cai pela madrugada, aleluia, glória a Deus, para regar, aleluia, para abençoar o trigo, vai no joio também, irmão. A bênção vai igual. É por isso que muitos se enganam, irmão. Mas vai ter uma diferença, irmão. Quando Deus olhar para te apertar, está estourando, está não tem o Espírito de Deus dentro. Porque a mentira, a soberba, a ganância, tanta coisa, tanto pecado, não vai ser queimado, está inchado. É só inchado. Deus não quer você inchado. Deus quer você cheio da presença do Espírito Santo de Deus, andando na verdade, fazendo aquilo que Deus, aleluia, chamou nós para fazer. Aleluia, glória a Deus. Amém?
Pega essa palavra desta manhã de Deus para a vossa vida. Amém? É a palavra de fé para a nossa vida. É a palavra para que a gente pegamos força de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos à igreja.